Olá, pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para você. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva, ative também o sininho na descrição, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like legal, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. Claro que a participação de vocês é super, ultra, mega fundamental para nós. Hoje, a videoaula vai ser justamente sobre um aspecto que muitos e muitas de vocês vêm me perguntando aí nos comentários. Como fazer uma resenha de 2 referências, de 2 textos, né? E aí, como é fazer apenas uma resenha, uma única resenha com 2 textos? Porque aqui no canal nós temos aí vídeos, explicando como fazer a resenha crítica, como fazer o fichamento crítico, mas tudo isso apenas de um texto, né? Mas utilizando 2 textos, como é que faz? É justamente isso que nós vamos ver aqui na na aula de hoje, tá bom? Bom, já começando, o primeiro ponto que eu vou falar para vocês é que quando um professor na faculdade, enfim, na universidade, passar para vocês fazerem uma única resenha utilizando 2 textos, né, você já deve, se situar, né, já deve se conscientizar de que essa resenha será apontando a relação, principalmente, entre aqueles 2 textos. Certamente, o professor irá passar 2 textos que se correlacionam em seus argumentos, tá bom? Que tem ali uma relação um com o outro, né? Pode ser, 2 textos com o mesmo assunto, porém de autores diferentes, né, que põem visões diferentes a respeito daquele conteúdo. Então você vai ler atenciosamente esses 2 textos, né, e ali você vai então, deixar explícito na sua única resenha desses 2 textos a sua compreensão, a sua interpretação, os pontos de vistas de cada autor, de cada autora, tá, os principais argumentos, se eles entram em conflito, né, intelectualmente falando ou não, né, os pontos que eles debatem em comum, os pontos que eles discordam, enfim, são esses elementos que você vai pensar aí para elaborar essa única resenha com 2 textos, diferentes, tá. Então o primeiro elemento que você deve pensar é esse: o professor, a professora passou para fazer uma única resenha com 2 textos. Então você já vai entrar na leitura desses 2 textos, né, a se atentando a esses pontos que eu acabei de falar. Relação que um tem com o outro, conflitos, no debate, através dos seus argumentos entre um autor e outro, tá bom? Então são esses elementos que você vai discutir dentro da sua resenha, tá bom? Eu tenho aqui uma resenha, ela é bem curtinha para a nossa aula ficar aqui mais prática, mas ela é bem direta no que diz respeito à relação, eh desses 2 textos, tá bom? Lembrando para você, nós estamos falando de um trabalho, né, deixa eu dar um zoom aqui para poder vocês visualizarem melhor. Eh, na resenha, com um único texto, a referência bibliográfica ela vem no início, né. Nesse caso aqui, com 2 textos, já começa diferente. As referências bibliográficas, né, sendo 2 textos, elas vêm no final, tá bom? Depois que você construiu toda a sua resenha, você vai lá e coloca referências bibliográficas, apontando aí, obviamente, de acordo com a ABNT, tá, as devidas referências bibliográficas desses 2 textos, tá bom? Então referências lá no final, no caso de resenha, com 2 textos, tá bom? Muito bem, como foi que eu iniciei aqui o meu trabalho, né? Aqui que é opcional, no caso, se você for fazer um trabalho para você mesmo, não precisa colocar cabeçalho, mas na maioria das vezes aí é para entregar ao professor, obviamente, você vai colocar então aí o nome da universidade, da faculdade, o seu curso, a disciplina, professor, o seu nome e a data que você está então entregando aquele trabalho, tá bom? Então, os 2 textos que eu fiquei responsável por fazer essa única resenha, é justamente o capítulo, intitulado "Abolicionismo e controle social", capítulo do livro
Onda Negra, Medo Branco, que nós temos o nome da autora, que é um livro, é uma obra de Célia Maria Marinho de Azevedo, tá? E o outro texto é justamente O Negro André, a questão racial na vida e no pensamento do abolicionista André Rebouças, de Anita Maria Pequeno Soares, tá bom? Friso mais uma vez referências bibliográficas lá no final. Então, quando eu comecei a pensar na minha resenha, né, eu já fui ciente ali, como eu falei para vocês de início, né, de me atentar aos pontos que um autor, uma autora relaciona com a outra, os pontos que elas concordam, que elas discordam, né, sendo que são assuntos aí semelhantes, né, esses assuntos. Como eu falei, quando o professor vai passar um trabalho para você, uma resenha para você, sobretudo a resenha, com 2 textos, é porque certamente aqueles textos possuem ali pontos em comum, se relacionam, os assuntos se relacionam diretamente, né. Então você vai fazer leituras atenciosas desses textos antes de começar a escrever qualquer coisa. Obviamente você vai ler, né, se não der para ler uma vez, leia 2 ou mais vezes, a depender do tamanho do texto, né, se for um texto muito grande, você lê uma vez ou até 2, mas faça uma leitura bem atenciosa, anotando ali os principais pontos, porque isso vai facilitar muito a sua vida. E aí você vai começar a escrever. Nesse caso aqui, observe como eu coloquei. Primeiramente, é de suma relevância destacar que as lutas em prol do abolicionismo da escravidão no Brasil não se deram apenas por conflitos, tais como as revoltas, as fugas, dentre outros, de negros contra seus senhores. No segundo reinado do Brasil Império, a força intelectual também estava a favor do fim da estrutura escrava, sendo representado na figura de André Rebouças, filho do recôncavo da Bahia, o qual desencadeou um papel fundamental na luta contra o escravismo. André Rebouças, a partir de seu trabalho intelectual, buscando uma reformulação social, reconheceu sua própria história enquanto homem negro. É justamente isso que Anitta discute em O Negro André. Então, observe que eu comecei aqui fazendo um comentáriozinho, né, que já é a minha interpretação do texto sobre o objetivo da autora, o objetivo de Anita Soares dentro do seu texto, certo? Então, o que eu já estou informando aqui para o leitor da minha resenha, o que o Anita vai tratar dentro do seu texto, dentro da sua obra, é justamente o fato de que o personagem que ela discute, que é o André Rebouças, né, reconhece aí ao longo da sua trajetória a sua importância social, a sua importância histórica enquanto um homem negro, tá bom? Então eu já estou apontando para o meu leitor o objetivo de Anita Soares dentro do seu texto, certo? E aqui eu termino de colocar o título do texto e dou sequência. Uma vez que, segundo a autora, muito pouco se tem escrito sobre o intelectual, o que é uma lacuna, tendo em vista a importância desse personagem na história do Brasil. Observe que eu, nesse primeiro parágrafo da minha resenha, eu não apenas informo o objetivo de Anitta, mas também eu informo para o meu leitor a justificativa que a Anitta encontrou para desenvolver aí o seu trabalho, para desenvolver aí o seu texto, que é o fato de que não se tem muito escrito sobre esse personagem que ela está retratando, daí a necessidade desse trabalho dela, que vai cobrir aí uma importante lacuna no contexto historiográfico, tá bom? Então, observe que nesse primeiro parágrafo eu já estou informando para o meu leitor qual o objetivo de Soares, né? O que ela quer com esse texto, o que ela quer com essa obra, certo? E o porquê ela desenvolveu essa obra, certo? Então o leitor já começa se informando dentro da minha resenha a respeito de várias questões técnicas ali do desenvolvimento da obra de de Anita Soares, tá bom? E aqui na sequência eu entro com minha compreensão, com minha argumentação, né? É a minha interpretação. Ora, se você leu, você não vai ter medo de colocar aquilo que você compreendeu, né? Então,
mete a mão na massa e escreve aí o que você compreendeu de acordo com aquilo que você estudou. Se você estudou, você tem a garantia, de fato, do que você está escrevendo. Então não precisa ter medo, tá bom? E aqui eu dou sequência. Quando a autora trata da biografia dos personagens, dentre outros fatores, o destaque é o fato da família de Rebouças, que foi uma das poucas famílias afro-brasileiras que conseguiu penetrar as classes mais altas da sociedade. Então, esse fato aqui da família de André Rebouças conseguir aí penetrar a classe mais alta da sociedade é um dos pontos principais que a Anitta destaca no seu texto, é um dos pontos que ela dá mais ênfase dentro do seu texto, e eu faço questão de apontar isso aqui na minha resenha, porque o que a gente vai apontar na resenha, o que a gente vai apontar no trabalho, é justamente aquilo que chama mais atenção, é justamente aquilo que o autor discute mais dentro do seu texto. Se ele discute mais, se ele destina um maior número de linhas ou de páginas para escrever sobre aquele único ponto, é porque aquilo é muito importante para ele. Então você não vai deixar de apontar isso aqui no trabalho, vai apontar sim, tá? Porque é relevante, tá bom? E aqui eu vou dando sequência, tá bom? E aqui, voltando às discussões de Soares, ou seja, da autora que eu estou resenhando, Rebouças foi um abolicionista, inclusive amigo íntimo do imperador Dom Pedro II, que possuía como uma de suas propostas de reforma social a abolição da escravidão e, sobretudo, a inclusão social dos sujeitos escravos, além de ser um intelectual que trazia um contraponto com relação aos demais, uma vez que outros estudiosos desse cenário projetavam a sociedade livre dos negros com o processo de embranquecimento da população. Então, esse aqui é outro ponto que a Anitta Soares dá foco dentro da sua argumentação, eu faço questão de apontar aqui. Então, você vai construindo, você vai costurando a sua resenha de acordo com a sua, a sua compreensão, certo? E aqui eu vou fechando esse parágrafo falando. Dentro desse contexto, o personagem se exila, pois apesar do mesmo estar inserido na ideologia branca por conta de sua intelectualidade, ele, no caso André, né, reconhecia sua identidade cultural. Logo, não desejava viver uma sociedade caracterizada pelo racismo, isolamento e exclusão do seu povo. Tá bom? Então, até aqui eu falei do primeiro texto, né, que eu estou resenhando, que é o texto de Anitta Soares. Tá bom? É, então, na sequência, você vê que no mesmo texto, em forma de texto corrido, tá? Eu coloco aqui. É justamente nesta perspectiva sobre a assistência social aos libertos que Célia Maria Azevedo começa questionando o abolicionismo e controle social. Tá? Muita atenção aqui nessa questão. Observe que eu terminei, né, praticamente de discutir o texto anterior, o texto de Anitta Soares, aqui nesse parágrafo. Tá? E nesse parágrafo aqui eu deixei uma deixa para engatar, para incluir o meu segundo texto. Observe que eu termino falando, dentro desse contexto, o personagem se exila, pois apesar do mesmo estar inserido na ideologia branca por conta de sua intelectualidade, ele reconhecia sua identidade cultural, logo não desejava viver numa sociedade caracterizada pelo racismo, isolamento e exclusão do seu povo, ou seja, exclusão do povo negro, tá? Isso é Soares, é Anitta Soares, no meu primeiro texto, que está falando, tá bom? De acordo com minha interpretação. E aqui, já emendando no segundo texto, olha como eu começo. É nesta perspectiva sobre assistência social aos libertos, olha a relação isolamento e exclusão do seu povo com assistência social. A exclusão que Anitta Soares fala lá em cima já é uma deixa para eu emendar no segundo texto, para eu correlacionar com o segundo texto, que também tem relação com o primeiro, relação direta com o primeiro, tá? E assim eu dou sequência à minha resenha, tá bom? É justamente nessa perspectiva, olha a estratégia de linguagem, é justamente nessa perspectiva. Aí o leitor se pergunta, que perspectiva essa aqui acima que eu acabei de discutir com outro texto, porque aqui já estou entrando no segundo, tá bom? Então, olha o encadeamento, né? Olha a estratégia de linguagem utilizada para poder tornar o meu texto coeso, para tornar o meu texto ali direto, uma leitura prática, coesa, né? Objetiva e, sobretudo, compreensiva, porque nós estamos escrevendo para outras pessoas, né? Então, a compreensão ela deve vir em primeiro lugar. Então, é interessante você utilizar dessas palavras, dessas
frases de encadeamento para poder aí dar lógica ao seu texto, tá bom? É justamente nessa perspectiva sobre a assistência social, olha a relação lá com o primeiro texto, aos libertos, que Célia Maria Azevedo, que já é a minha segunda autora, já é o meu segundo texto, começa questionando em abolicionismo e controle social, abolicionismo e controle social, que é o nome do segundo texto de Célia Azevedo, afirmando que esta questão não era mais debatida por volta dos anos de 1880 em São Paulo, pois os deputados reagiam com sarcasmo sobre este assunto. Este quadro exemplifica o que Soares discute sobre André Rebouças. Olha aqui mais uma vez, eu já estou falando do segundo texto, mas o primeiro está presente aqui, porque eu estou fazendo uma relação entre eles, tá bom? Então, se o primeiro texto, se o seu aí primeiro texto da sua resenha fala de A, né? Quando você entrar na discussão do segundo texto, e você achar um ponto ali que se relaciona com o primeiro, que certamente vai achar, né? Você já vai, justamente sobre isso que tal autor, tal autora falou, como discutido anteriormente aqui neste trabalho, enfim. Então você vai criando essas estratégias, tá? De relação para tornar a sua resenha uma única resenha, mas apontando ali a relação de dois textos de dois autores, de duas autoras diferentes, tá? Então, este quadro exemplifica o que Soares discute sobre André Rebouças. Então, a relação direta aqui com o primeiro texto que eu estou fazendo, tá? Pois enquanto este buscava uma reformulação social de inclusão, o cenário social sinalizava a exclusão, tá bom? Então, o que é que Anita Soares, que é o primeiro texto que eu resenhei aqui, está falando? Ela fala justamente da luta do personagem André Rebouças, né, para a inclusão social dos libertos, né, do então libertos do processo da sociedade escravista, né? E o que é que Célia Maria Azevedo discute? Ela discute justamente das dificuldades do povo negro, dos libertos, se inserirem, né, de forma devida, né, de forma cidadã, dentro do campo social, ou seja, dos obstáculos que eles encontraram para poder serem incluídos socialmente. Tá? Então, isso é uma relação direta com o André Rebouças que Soares discute, que foi o primeiro texto que eu apontei. Tá bom? Então, uma relação muito, muito frutífera para poder discutir dentro de uma resenha ou até mesmo de um artigo científico. Certo? Isso aqui, inclusive, é um ensaio, uma resenha dessa, por exemplo, é um ensaio para você desenvolver aí um artigo científico sobre esse assunto, fazendo a relação dessas autoras, né, aí dos seus autores aí, com outros autores, fazer um processo de revisão bibliográfica, é muito importante, tá bom? Então, segundo a autora, que é aqui meu segundo texto, lembrando, que é o de Soares, é neste momento que os abolicionistas desenvolvem um papel fundamental a integração do negro no mercado de trabalho, inclusive gerando revoltas negras ainda em situação de submissão, tá bom? E aí você vai, então, costurando através das estratégias de linguagem, tá? Olha aqui, nesse sentido, tá? A partir do que ambas as obras discutem, olha aqui, isso é importante, tá? Nesse sentido, e esse aqui é o último parágrafo da minha resenha, você vai deixar para fazer uma análise das duas obras dentro do mesmo parágrafo, tá bom? Vamos ler aqui para você compreender e na sequência a gente volta para fazer aqui um feedback do que a gente discutiu. Nesse sentido, a partir do que ambas as obras discutem, graças aos intelectuais abolicionistas e à rebeldia dos escravizados, a estrutura escravista teve um fim. Porém, os libertos em seguida foram condenados ao abandono social por parte do Estado. Não por acaso, na sociedade atual, as diferenças de classes são evidentes, pois as privilegiadas continuam intactas, porém as lutas em resistência das mulheres pobres e negros, dentre outros, são inabaláveis. Tá bom? Observe que nesse último parágrafo, em poucas palavras, né, eu consigo demonstrar a minha compreensão dos dois textos, tá bom?
Então, eu estudei, eu fiz a leitura, eu escrevi aqui o que eu compreendi deles, tá, nos parágrafos anteriores. Quando eu chego aqui nesse último parágrafo, eu dou um fecho para a minha resenha, tá, fazendo aí um resumão desses 2 textos. Observe, nesse sentido, olha a estratégia de linguagem. Em qual sentido? No sentido de tudo que eu discuti anteriormente. A partir do que ambas as obras discutem, graças aos intelectuais abolicionistas e a rebeldia dos escravizados. Quem foi que falou de intelectuais abolicionistas? O texto de Anita Soares, que foi o primeiro que eu discuti. E a rebeldia dos escravizados, a estrutura escravista teve um fim. Porém, os libertos, em seguida, foram condenados ao abandono social. Quem foi que falou de obstáculos para os libertos no processo do pós-abolição? Foi a segunda autora que nós discutimos, né? Isso que foi justamente a Célia Azevedo, tá bom? Então, observe que nesse último parágrafo eu tenho aqui um pouquinho do primeiro texto, um pouquinho do segundo texto, e eu dou um fechamento aí demonstrando a minha interpretação sobre esses 2 textos, tá bom? Referências bibliográficas, como eu falei, tá? Observe aqui a estrutura de acordo com a BNT, como são 2 textos, referências vêm lá no final, tá? Essa é uma resenha de 2 textos, tá? E fazendo aqui um feedback, você vai começar apontando aí, de forma geral, o objetivo daquele primeiro texto que você escolheu para ser o primeiro da sua resenha, tá? Tem uma ordem, Eric, para poder começar, qual texto eu faço primeiro, de acordo com sua leitura, você vai decidir qual o primeiro que você quer começar a resenhar. A não ser se o professor decida, né? Se o professor já aponte quando passar a resenha. Mas fora isso, você vai, de acordo com sua leitura, você vai ver, você vai, de acordo com o seu projeto de texto que você quer desenvolver, né? Você vai escolher qual o primeiro, tá? Então, você começa apontando aí o objetivo de forma sucinta, né, o que é que o autor, que a autora quer com aquele texto, vai apontar aí a sua discussão, a sua compreensão a respeito daquilo que você leu. Depois, você já entra aí com o segundo texto, você já sabe os pontos principais lá do primeiro texto, que você já escreveu sobre ele, então você agora vai começar a escrever sobre o segundo, aqui em outro parágrafo, e lembre das estratégias de linguagem para estar relacionando com o primeiro texto, certo? Relacionar sempre o segundo texto com o primeiro texto, dentro dos pontos em comum que eles apresentam, ou dos pontos que não são em comum, porque também são elementos aí para discutir, né? Talvez até mais frutíferos do que os pontos em comum. Então, é desta forma que você vai costurando, e lembre-se sempre de utilizar as estratégias de linguagem, lembre-se sempre de escrever aqui o último parágrafo, demonstrando aí a sua compreensão dos 2 textos juntos, tá bom? É, apontando aí de forma direta, clara e objetiva que você compreendeu. Então, você viu aqui que em 2 páginas, praticamente, eu consigo demonstrar esse processo através dessa resenha. Então, é assim que você vai escrever uma resenha com 2 textos. Se for com 3 textos, da mesma forma, você vai relacionar aqueles 3 textos, né? Vai deixar, na hora de escrever, obviamente, as referências vêm lá no final, tá bom? Então, é dessa forma que você vai construir aí esse tipo de trabalho, resenha crítica, com 2 textos ou mais, né? Um abraço, participe do canal, se inscreva, ative o sininho, também deixe seu like legal.